A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala, evangelista Roberto Marinho. Estamos gravando essa videoaula referente ao nosso 14º painel pedagógico. Estaremos tratando da lição de número 11, onde fala da realidade bíblica do inferno. Bem, antes de nós darmos prosseguimentos, vamos estar agradecendo a Deus. Já parabenizo você que se inscreveu no painel pedagógico, você que é um estudante da palavra, professor. Já estamos aí no nosso 14º. Nesse projeto, sabemos que é um projeto longo, é um projeto sistemático, um projeto que agrega para quem está envolvido com a área do estudo, quem gosta de aprender, ensinar e está sempre voltado para a área do ensino na igreja. Claro que o ensino é para todos, mas quero parabenizar cada um por essa grande iniciativa. Bem, vamos estar agradecendo a Deus, agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estar junto, de estar terminando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical. Senhor Deus eterno, Pai bendito, nesse momento queremos te agradecer, Senhor, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, por cada um de nós, Senhor, está inserido, Senhor, dentro do seu plano, dentro do seu projeto. Agradecemos, Senhor, até dentro do tema da lição, o Senhor chamar cada um de nós para uma carreira vitoriosa, uma carreira, ó Pai, a qual nós estaremos glorificando e exaltando o seu nome. Senhor Deus, sei nessa videoaula, ó Pai, sei em todas as escolas bíblicas dominicais, que o Teu Santo Espírito nos guie a toda a verdade. Tome cada um nas suas mãos, cada aluno, professor, ó Pai, cada um envolvido nesse projeto, Senhor Deus, para que o Seu nome sempre seja glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos e somos gratos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Bem, irmãos, nós vamos estar agora, eu quero fazer uma introdução a partir de agora, nessas últimas 3 lições, lição de número 11, que será no dia 16, a realidade bíblica do inferno. A lição de número 12, que será a bendita esperança, a marca do cristão, que será no dia 23. E a lição número 13, a cidade celestial. Estaremos ministrando essas 3 lições. E o interessante dessas 3 lições é que são lições mais escatológicas. São lições de todos nós que estamos acompanhando aí a Escola Bíblica Dominical, estamos estudando, sabemos que agora vamos tratar do porvir, vamos tratar de algo que acontecerá depois da carreira que nós tivermos aqui na Terra. Nós vamos iniciar aí com a lição que fala sobre o inferno, mas é muito importante nós termos esse entendimento que essas 3 lições já é o porvir, já é a colheita. Deixa eu ler uns versículos, eu acho bem interessante para o professor, para nós introduzirmos alguns versículos bíblicos junto com os irmãos. É claro que isso daí é só um subsídio que o professor pode fazer ou não na sua aula, e aí os alunos que também são envolvidos podem ou não, mas é algo que vai introduzir mais a classe ao momento que nós seguiremos adiante. Romanos, capítulo de número 14, Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 14, versículo de número 10 e versículo número 11. Diz assim: Mas tu, por que julga teu irmão? Ou tu, também, por que despreza o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Versículo 11. Porque está escrito: Pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda a língua confessará a Deus. Então a Bíblia ela deixa clara que haverá um julgamento, e todos nós vamos ter que comparecer nesse julgamento. Vou estar lendo um outro versículo agora. Carta aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Opa, vai haver um julgamento, e naquele dia, tudo que eu plantar e tudo que eu continuar plantando nessa minha carreira, eu vou colher. Isso é claro. Vamos para mais um texto bíblico.
Carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27. Vai dizer, esse é um texto bem conhecido, mas vamos ler na Escritura. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então o que vai acontecer? Todos vão ter uma vida aqui na terra. Aqueles que nasceram terão uma vida aqui na terra. E depois disso? Depois disso virá o juízo de tudo que nós plantamos. Depois disso virá o encontro com o nosso Senhor. E mais um versículo 4 eu fecho aqui. Isso daqui é uma introdução já para as 3 lições, vai nos ajudar muito. Capítulo número 3 de João, versículo de número 16 e 17, muito conhecido. Vou ler do 16 ao 18, João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Esses 4 versículos que foram tragos aqui mostram um dia de julgamento, mostra um dia claro, o juízo que haverá, mostra que o que nós plantarmos nós vamos colher e mostra qual é o propósito de Deus, nos salvar e que nós vamos ter uma vida eterna com Ele. Temos vários versículos, irmãos. Poderíamos ficar falando de versículos, mas é só para introduzir a lição. E antes também de nós começarmos, queria mostrar alguns livros. Primeiro, Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Por quê, irmãos? Escatologia, e as últimas 3 aulas serão bem escatológicas, é um assunto que não é simples. Escatologia é um assunto que tem várias vertentes, tem várias interpretações, várias escolas interpretativas. Agora, o que nós requeremos, que é muito interessante, do professor e principalmente nós que estamos aqui estudando numa linha assembleiana pentecostal, que nós viemos compreender o nosso cremos. A partir do capítulo número 21, fala sobre a vinda de Cristo, fala sobre o arrebatamento da igreja, porque ficaria inviável um professor ou uma aula onde seria uma escola interpretativa, uma escola diferente da nossa. Aí traria mais confusão do que ajuda. Esse livro aqui, eu também vou botar, Grandes Temas do Apocalipse, Joá Caetano. Para o professor, para a classe entender esse assunto, eu amo escatologia. Escatologia, mesmo amando, eu sei que escatologia é um assunto difícil, é um assunto complexo. Precisa de muita oração, muito estudo, muito examinar as escrituras. Eu quero me aprofundar. Antônio Gilberto está aqui, Daniel e o Apocalipse. Nós vamos ver que para nós entendermos o fim dos tempos, quem estará no inferno, quem estará no céu com o Senhor, como ocorrerá isso, nós precisamos aí compreender, ter uma visão bíblica. Então aqui fala aí do livro do profeta Daniel e o Apocalipse, da editora CPAD, e são indicações que nós estamos dando, que é muito interessante. E o outro também, da casa aqui, Pastor Gil Monteiro, o significado da morte. Aonde estão os mortos? E quem morreu? O que vai acontecer com ele? Porque, irmãos, o que acontece? Por mais que nós estejamos tratando da realidade bíblica do inferno, por mais que nós estejamos tratando ali da cidade celestial e da marca do cristão, pode ser que na aula surjam questões, e eu digo que seria até interessante que surgisse, para que a classe ali, o professor mediando essa situação, ele tivesse ali respostas concretas dentro de um posicionamento claro. Porque senão não é válido, né? Não é válido nós entrarmos no livro ali, estudarmos questões escatológicas e não deixarmos a classe participar. Então são esses livros, né? E essa introdução que eu queria fazer para as 3 lições, que serão lições importantíssimas que nós estaremos estudando. Agora vamos lá na lição de número 11. A realidade bíblica do inferno está na página de número 75. Vou ler o texto áureo e a verdade prática. E aí nós vamos seguir ali algumas observações que foram feitas no painel e outras que nós vamos estar acrescentando aqui da lição. Texto áureo, Mateus 25, 41.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Verdade prática: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. É interessante nós pensarmos nisso. Nós temos o hábito, né, de falar que assim, não fale inferno, né? Mas inferno é uma doutrina bíblica fundamentada e muito difundida no Novo Testamento, muito ensinada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. No decorrer da lição nós vamos ver isso. Mas aqui eu queria já, na sua introdução, eu não estou falando da introdução da página 77 da Revista do Professor, não é o plano de aula não, na introdução já do assunto, diz assim: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. Eu não sei se você já ouviu, né, e isso aí acontece, é dito assim: olha, não fala muito a palavra inferno, porque as pessoas podem se sentir ofendidas, as pessoas podem se sentir magoadas, tipo assim, olha, aquele que não crê em Cristo vai para o inferno. Mas entenda uma coisa, irmãos, ninguém, e não é o intuito do Evangelho, nem da igreja evangélica, e nem muito menos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ofender ninguém. Mas ele tem que dizer, e nós, como dispenseiro e professor, temos que falar. Existe o céu, é isso que nós cremos, e existe o inferno. Se a pessoa não crê em Cristo para ir para o céu, ter uma vida, né, de santificação, justificação, regeneração em Cristo Jesus, que já até foi falada na aula passada, né, pela professora Raquel, e está sendo falada aí no decorrer do trimestre. Se nós não tivermos uma vida pautada, desenvolvida, o fruto do Espírito e a presença de Deus na nossa vida, o que vai acontecer? Vai para o inferno. E isso tem que ser falado. Nós não podemos suavizar, até porque o inferno não pode ser suavizado. Então, esse conceito que se tirar a palavra inferno dos púlpitos para não ofender, ninguém quer ofender ninguém. Mas se necessário, e é necessário, é melhor que a pessoa se ofenda, mas reconheça Cristo, ou do que ela não se ofenda com a pessoa ou com a igreja evangélica e vá para o inferno. Então nós temos que quebrar esses dogmas aí. Claro que Deus, ele é amor. Ninguém quer jogar ninguém no inferno e ninguém vai jogar ninguém no céu. Mas tem que ser tratado. Então já começa aqui na introdução, quebrando aí esse mito que não se pode falar inferno, senão a pessoa ficará ofendida. Agora vamos lá. Conforme for, se der tempo nós voltamos, mas eu quero seguir o tópico ali que eu abordei no painel. Tópico de número 1, lição 11, tópico 1, subtópico 2, página de número 78. Aí vai dizer assim, ó, o ensino do universalismo. Isso daí é um perigo enorme. Que ensino é esse? Um outro argumento muito diferente atualmente é o falso ensino de que no final das contas todas as pessoas irão para o céu. Não, ninguém vai para o inferno. Deus, ele é amor. Deus jamais vai pegar uma criatura que ele criou, porque do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam, Salmo 24:1, e vai lançar no inferno, que foi preparado para o demônio e para os seus anjos. Então o universalismo no final das contas, o amor de Deus é tão grande, o amor de Deus é de tal maneira, usa lá João 3,16, que ele perdoou a todos. Irmãos, isso é um engano, isso é uma heresia. É claro que as pessoas fazem isso porque é difícil reconhecer que o ser humano escolheu aquele caminho. Não é isso que as Escrituras ensinam. O universalismo não é algo que a Escritura ensina. Ela ensina o seguinte, eu já li aqui até no texto inicial. Tudo que o homem plantar, ele ceifará. É uma questão de escolha, de arbítrio, é do homem querer isso. Por isso que ele precisa conhecer a Jesus. Então, esse universalismo ele tem que ser rechaçado, e isso é muito ensinado nas igrejas, tá, irmãos? Por quê? Porque Deus é amor. Já ouviu alguém falando assim, Deus ama, irmão, você não ama, Deus ama, Deus ama. Agora, aquele texto que nós lemos no início, João 3,16, mostra do amor de Deus de tal maneira. Quando nós vamos para João 18, diz, mas quem não crê está condenado.
Existe o amor de Deus e a justiça de Deus. Não pense que o amor é maior do que a justiça e a justiça é maior do que o amor. Os atributos divinos de Deus, eles são equiparáveis. Ninguém fica invadindo a esfera do outro. São equiparáveis. Da mesma maneira que Deus é amor, Deus ele é justiça. Então, o universalismo é uma doutrina errada, é uma heresia que às vezes nasce até no coração do homem, para não querer reconhecer que aquele irmão, ou aquela pessoa, ou aquele que esteve até dentro da casa do Senhor, não vou nem dizer só os de fora, né? Mas os que estão dentro da casa do Senhor, poderiam ir para o inferno depois de uma vida com o Senhor. Isso é muito sério. A revista ela não trata, mas existe um outro também, um outro ensinamento errado, que é o aniquilacionismo. O que seria isso? Aí, junto com o universalismo, seria bom até tratar esse assunto. É a destruição das almas pecadoras após a sua morte. O que esse grupo pensa ou esse pensamento defende? O inferno existe, né? Ele existe, e Satanás e os anjos vão para lá. Não, nem Satanás e os anjos vai ser para lá. O que vai acontecer? Vai acontecer uma destruição. O que seria essa destruição? A pessoa morreu sem Cristo. Opa, morri sem Cristo. E o outro morreu com Cristo. Quem morreu com Cristo está com o Senhor. Glória a Deus por isso. E quem morreu sem Cristo? Quem morreu sem Cristo vai ser destruído. Tipo assim, isso é mais uma maneira da alma humana não reconhecer que ela pode ir para o inferno, porque é um tormento, é uma eternidade sem Deus, é onde o fogo não se apaga. Então, enfim, tem vários adjetivos horríveis para o inferno, vários adjetivos terríveis, que é difícil até da alma humana suportar. Então ela vai criando aí as suas doutrinas, para quê? Para que o homem, aquele que não reconheceu a Cristo, também não vai estar desfrutando da presença do Senhor, mas será destruído. Traria até um bálsamo, entre aspas, para aquela pessoa que você conhece, que você ama, que talvez não tenha entregado a vida para Cristo, e você ter aquela consciência que ela não está sofrendo no inferno, que o inferno é para Satanás e os anjos. Ela foi aniquilada. É um outro ensinamento errado, e tudo isso são desejos da alma. Desejo da alma de fugir da ira vindoura que está para vir. Então, tanto o ensino do universalismo quanto o ensino do aniquilacionismo, eles são aí ensinos errôneos, porque a própria filosofia, dentro dos pensamentos do filósofo, eles querem tratar o inferno como uma utopia, ou no caso uma fantasia, ou algo que não é real, algo que é figurado. Para todos esses caminhos, tratar ele de maneira abstrata, tratar ele de maneira que é universalismo, ninguém vai para lá, tratar ele de maneira que as almas serão destruídas, não vão para lá, tudo isso são caminhos que a própria alma, porque isso muitas das vezes é ensinado na igreja, ou o próprio ser humano, ele quer escapar de uma realidade que é bíblica. O inferno é real. O inferno foi criado por Deus para a punição dos Satanás e seus demônios. E todos aqueles que o seguirem, e todos aqueles que não receberem o Senhor como Salvador. Então, é uma lição que já podemos começar tratando desses assuntos. São assuntos importantes, pertinentes, né, que vai trazer ali alguns questionamentos. E aí, no caso, aí, o professor ele vai ter toda essa sabedoria para mostrar esse caminho. Aqui no auxílio bibliológico, está na página 78, e aí a revista do professor diz assim, inferno, lugar onde Deus designa os perdidos para o castigo eterno, tanto do corpo quanto da alma. Mateus 10, 28. Essa agonia de tormento eterno no inferno é maior de todas as tragédias possíveis. Esse tópico da vida após a morte foi revelado apenas gradualmente nas Escrituras. Então, é algo que é verdadeiro, é algo que é duro, é algo que se contrapõe todas as maravilhas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bem, vamos lá, vamos seguir o tópico aqui. Tópico de número 2. Aqui tem um outro problema que seria interessante o professor também trabalhar. Tópico de número 2. Aí eu fiz observação ali do tópico número 2, 1 e 2. Vai dizer assim, olha, no Antigo Testamento, aí ele vai falar como a palavra inferno aparece na Bíblia.
Aí nós temos um problema porque a nossa Bíblia, eu estou usando aqui a ARC, Almeida Revista e Corrigida, ela trata tudo como inferno. Mas quando nós vamos para o grego, ou até mesmo para o hebraico, nós vamos ver que existe palavra específica, como Sheol, como Geena, como Tártaro, como Hades. Aí talvez eu pense assim, poxa, vou ter que aprender grego agora? Não, nós temos que saber que nos originais existem palavras específicas que vai nos trazer um entendimento melhor. E a própria revista nos ajuda a isso. Bom, ela vai dizer assim, ó, no Novo Testamento a palavra Sheol, aparece a palavra Sheol. Vamos lá, página 79, vai dizer assim, ó, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos. Então, como é que é descrito a palavra inferno no Novo Testamento? Sheol, hebraico, significa morada dos mortos, significa onde os mortos estão. Enfim, não é essa a descrição que é dada. Na nossa Bíblia está inferno. Vamos para o Novo Testamento, depois nós vamos fazer um apanhado de todas essas palavras. No Novo Testamento, as palavras gregas que aparecem no Novo Testamento, traduzida pela palavra inferno, são Hades. Traduz a hebraico Sheol, é o mesmo sentido. Hades no grego, Sheol no hebraico, lugar dos mortos, sepultura, onde os mortos estão. E também terão outras duas palavras, que é o Tártaro e que é o Geena. A palavra Hades significa lugar de castigo. Também pode se referir ao estado da morte do ser humano experimentar no fim da vida. Aquele livro que eu falei, O Significado da Morte, em que o pastor Gil Monteiro trata muito de separação, ele também traz essa alusão a essa questão dessas palavras. Aí nós vamos para a palavra Tártaro. Traz ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. E a palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa o castigo eterno. Vamos lá, vamos entender. A pessoa morreu, ela está na sepultura, está no mundo dos mortos. Sheol, no hebraico, e Hades, no grego. Ponto. Quando nós falamos de Tártaro, estamos falando do abismo, um lugar onde até existem espíritos em prisões. Então lá no grego ele já faz uma diferenciação. Não estou falando que a pessoa morreu, ela está no mundo dos mortos. Eu estou falando que ela está num lugar de castigo. Eu estou falando que ela está num lugar de punição. Eu estou falando que ela está num lugar de tormento, aguardando até o dia do juízo final, aqueles que morreram sem Cristo. Correto? E existe a palavra Geena, que é o castigo eterno. Quando nós falamos que assim, olha, que o inferno é lançado dentro do inferno. Por isso que a Ferreira de Almeida faz isso. Na verdade é que o Hades darão seus mortos, né? Os Tártaros darão seus mortos e todos serão lançados dentro do Geena. Geena é o castigo eterno, de fogo eterno. Ali seria verdadeiramente o inferno, a qual Deus preparou. E aonde é esses lugares então? Sheol é mundo dos mortos, Hades é mundo dos mortos, Tártaros, um lugar de tormento que estou aguardando. Agora, aonde que vai ser inaugurado ali é o inferno, que é o Geena, o castigo eterno. Será inaugurado aí quando terminar ali a grande tribulação, aonde o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos dentro do Geena de fogo, o castigo eterno. Eles serão lançados dentro do inferno. Eles verdadeiramente inaugurarão o inferno. O inferno não foi inaugurado, não tem ninguém no inferno, não. Existem pessoas em lugares de tormento, como Tártaro, e existem pessoas mortas no mundo dos mortos. Mas o inferno ainda vai ser inaugurado. E posteriormente, no final ali do milênio, Satanás também será lançado dentro desse Geena eterno. Não só ele, depois do juízo do trono branco, todos aqueles que não tiveram o nome escrito no livro da vida também serão lançados lá. Então isso é bem interessante. Eu vou seguir mais à frente, mas eu vou dar essa descrição dos eventos escatológicos, tanto nessa lição como na próxima lição. Eu acho interessante, eu vejo como interessante, melhor dizendo, que todas as aulas, essas 3 aulas escatológicas, nós viemos falar da cronologia de tempo segundo a nossa linha, que é pré-milenista dispensacionalista. Nós vamos falar sobre isso.
Então essas três palavras são três sentidos diferentes. Quando você vê que assim, inferno, está botando tudo no inferno. Fulano está no inferno hoje. Ciclano, se bem que nós não devemos colocar ninguém nem no inferno nem no céu. Deus há de julgar todas as coisas, não vamos trazer nada antes do tempo. Nós temos que seguir uma carreira, anunciar a Cristo, e naquele grande dia Deus vai mostrar. Nós temos o hábito de botar e tirar. Não cabe a nós isso. Julgamento é um ato divino de Deus. É Ele que julga. Salvação é um atributo divino, está na mão de Deus. Igreja não salva, pastor não salva, professor de escola dominical não salva. Quem salva é Jesus. Não é nem um cristianismo quem salva é Jesus. Então, o que cabe a nós, então? Anunciar, nem convencer, que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Então, cada um dentro da sua esfera. Naquele dia, os livros serão abertos. E aí Deus vai mostrar quem foi salvo, quem recebeu coroa, quem não recebeu, e assim vai. É maravilhoso nós estudarmos a escatologia num plano geral. Claro que o objetivo aqui da aula é inferno, mas nós temos que conhecê-la no plano geral, que é maravilhoso o projeto de Deus para nós. Então vamos lá. Então, fulano está no inferno, ciclano está no inferno, está queimando, não. Ele está num lugar de tormento se não reconheceu a Cristo. Deus é que sabe. Ladrão da Cruz nos dá um ensinamento claro aí. Eu tenho certeza que 95% a 99%, vou botar 99% das pessoas colocarem aquele homem no inferno. E nós vamos ver lá na última lição que Deus falou que não. Somente aqueles presentes ali, né? Que viram, ou talvez um ou outro viu. Nós hoje sabemos pela Bíblia que ele não está, que Jesus falou que não. Mas quem for sabendo da morte de A, B e C, colocaria ele lá. Então, não julgue nada antes do tempo. É um momento também, na escola bíblica dominical, de nós trabalharmos isso. Não julgar ninguém antes do tempo, não falar que fulano saiu daqui, foi para o inferno, outro desviou, aconteceu isso, e aquele lá era uma bênção. Nós temos aqui pregar o evangelho. É claro que a Bíblia mostra caminhos, ela mostra fruto, a árvore se conhece pelo fruto, mas o julgamento está na mão de Deus. Agora, seria interessante que essas 4 palavras fosse ali explicada, né? Ou fosse anunciada ali na escola bíblica dominical, para que não se criasse ali, poxa, está cheio de inferno na Bíblia, e na verdade existe o inferno, né? ou o castigo eterno. Então, o Sheol, o Hades, o Tártaro e o Gênero, no capítulo número 2, vejo como muito interessante. O professor aí não precisa ser aprofundado no grego e no hebraico, mas se você tiver um dicionário, te ajuda ali a te fortalecer a dar essa aula, né? Tem o dicionário Vibe, tem o Unge, né? Enfim, se você tiver um material para te dar um suporte, é bom, porque na verdade nós não vamos só passar, nós não vamos só transmitir o conhecimento, nós vamos discutir, talvez alguém discutir no sentido que possa surgir questionamentos, e ali é uma escola, a ideia é essa, né? E aí de repente alguém traga uma pergunta, se você for com aquilo pronto, eu dei uma olhada aqui e não entender às vezes um contexto maior, pode ser que a aula não fique frutífera. E o ideal é que a aula se torne uma aula frutífera, se torne uma aula abrangente para todos. Bem, vamos lá. Tópico de número 3. Vamos avançar mais um pouco aqui. Eu sei que as horas avançam, né? Tópico de número 3. Aqui também vem um outro mito para nós derrubarmos aqui, né? A doutrina bíblica do inferno, né? Tópico número 3, eu fiz uma anotação para no nosso painel. Tópico 3, subtópico 1, diz assim: o conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Então, aí tem as passagens bíblicas, 2 Pedro, Judas, Apocalipse, vai falando. Um outro erro, né? Um outro erro que nós cometemos, assim, quando eu digo nós, a igreja, de maneira que já se tornou até corriqueira, falar que assim, olha, vai para o inferno e Satanás vai ficar lá, tia. Não, ele não tem um reino, Deus não deu um reino para ele. Vai lá, olha, eu fico com o reino dos céus, tu fica com o reino do inferno e atormenta lá. Não, ele estará lá atormentado. Já viu aquela brincadeira, aquela questão que vem até na escolinha da criança? Olha, vai ficar com o tridente lá te apertando. Não, ele está em tormento. E quem não foi contado no livro da vida também está em tormento. Ninguém vai ficar um atormentando o outro, não. É tormento. Então, desconstruir esse pensamento, né? Mas eu sei que é errado. Já que nós sabemos, então a gente vai criando uma maneira de tentar falar o correto. Todos que estiverem nesse lugar de castigo eterno estarão sendo atormentados.
Pelo quê? Pela chama de fogo, enfim, por todo aquele local que foi preparado e designado para isso. Então, é mais um mito aí que tem que cair, ele não tem nenhum tridente, ele não está mandando em nada e ele não tem reino nenhum, correto? Ele não terá um reino no inferno. Agora aqui o tópico, aqui surge uma questão que até lá em Mateus 10, 28 pode trazer uma confusão, né? Tópico 3, subtópico 2. O que ensina a doutrina? A realidade do inferno é ensino integralmente bíblico. Ele dá algumas referências, Mateus 10, 28 e assim vai, 23, 33, descrito como lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia. Isso porque o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma. Quando o autor coloca corpo e alma, entende-se que é corpo, alma e espírito. Aí a alma ficaria a parte imaterial, que ela tem a alma e o espírito humano, que são ali indivisíveis. A única que faz a divisão é a palavra de Deus. Nós temos que entender isso porque existe o ensino teológico. Vou tomar uma água aqui. Que é a tricotomia e a dicotomia. O que seria isso? De maneira bem resumida. Tricotomia, o homem é formado por espírito, alma e corpo. E dicotomia, o homem é formado por corpo e alma e espírito indivisíveis. Mas nós sabemos pela palavra, aí abra a Bíblia mais uma vez, vamos ler 2 versículos. Um é Carta aos Hebreus, bem conhecido, capítulo de número 4, versículo de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Existe uma divisão. O único capaz de entrar lá é a palavra de Deus. E das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, a palavra de Deus, ela alcança aonde está essa divisão. Ela é a única apta. Não é psicologia, não é, enfim, a sociologia, a antropologia. A única apta, não é a teologia, é a palavra de Deus. Ela consegue fazer a divisão da alma e do espírito. Agora, isso é interessante, porque quem é que vai nos julgar? Evangelho de João, capítulo número 12, versículo 47 e 48. Eu não vos julgo, já tem quem vos julgue. A palavra que eu tenho ministrado nesse último dia, ela que vai julgar. Então ela é a única apta para entrar lá e fazer a divisão da alma e do espírito. Um outro texto também que vai corroborar com isso, que nós somos espírito, alma e corpo, está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículos de número 23. Diz assim, ó: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Então, o estudo está dizendo que assim, eu tenho que manter o meu espírito, a minha alma e o meu corpo irrepreensível. Agora vamos entender isso. Quando o irmão coloca assim, corpo e alma, aí nós queremos entender que ele está falando de corpo, alma e espírito, que ele não seja dicotomista, mas sim tricotomista, pode ser por uma questão de espaço aqui, enfim. Nós entendemos que o corpo morreu. Aí nós temos que acabar com esse mito. Fica na terra, que é o pó voltará. A parte imaterial, que é alma e espírito, vai para o julgamento diante do Senhor. E se minha alma estiver, e o espírito estiver reprovado, a alma e espírito vão ser lançados no lago de fogo. Não serão escritos, não está com o nome escrito no livro da vida, viverão em tormento. A alma e o espírito. Ah, não, irmãos, é que eu aprendi que o corpo fica na terra, a alma vai para juízo e o espírito volta para Deus. O espírito ruim, Davi fala assim, ó, cria em mim, Salmo 51, um coração puro e um espírito reto, espírito inabalável. Não, o espírito e a alma do corpo é a parte imaterial que vai viver na presença de Deus, aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida, e aqueles que não tiverem vão viver no inferno, espírito e alma, que são as partes ali que constitui a tricotomia, que constitui o homem. Então, é um assunto que pode ser abordado, pode ser que se surja uma dúvida, se não surgir, já tem esse mito que nós temos que acabar, que todo espírito, mesmo que seja ruim, volte para o Senhor e não volte. Esse 1 Tessalonicenses 5, 23, Deus está aguardando espírito, alma e corpo irrepreensível diante dele. Caminhando aqui para o final, tópico 3,
versículo 3, aí na página, estamos na página 80 agora, tem mais uma observação que foi feita, diz assim, ó, o castigo será eterno. Diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como um lugar de castigo eterno. Então está aqui, né? Fornalha acesa, vai dizendo lago de fogo, e etc, etc. Fogo inextinguível. Vai mostrando aí uma série de questões. Agora, quando a gente chega lá para o final, mais ou menos na linha 22, diz assim, na página 80, tópico 3, subtópico 3. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. Tudo no futuro. Receberão. Aquele que hoje, o que eu faço hoje, vai reverberar no futuro. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal. É uma questão de escolha. A pessoa escolhe se ela vai para o céu ou vai para o inferno, desde que é anunciado a ela o evangelho da verdade. Porque muitos evangelhos estão sendo anunciados, e aí nós vamos partir já para missiologia e outros caminhos, né? Outros estudos, porque às vezes por anunciar o evangelho errado, o evangelho da prosperidade nessa terra, e deixar encoberto ou em segundo ou terceiro plano a vida eterna, a pessoa ela não consegue enxergar isso com clareza, e aí faz escolhas erradas. Mas o Espírito Santo ele vai guiando desde que o evangelho é falado. O que é interessante também terminar essa aula, que é uma aula que, dependendo como for ser, é falado mais de tormento do que de céu, que aqui nós estamos falando de céu, de tormento. Aí tem que mostrar que essa é uma questão de escolha. Hoje, aí o professor pode fazer, e eu acho que deveria até fazer isso hoje, Deus te dá essa condição de escolher. Se você quer viver com ele, ou se você quer viver com Satanás, com seus anjos. Mas sabe de uma coisa, ele quer viver contigo. Ah, é maravilhoso. Você quer ver desde o Antigo Testamento que Deus é o mesmo? Deuteronômio 11, abre rapidinho aí, eu sei que eu tenho um horário aqui também, eu me preocupo muito com isso, mas eu quero ler Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo de número 26. O que está acontecendo agora, essa escolha de céu e inferno, de viver com Cristo ou não, está relatado em Deuteronômio 11, versículo 26. Diz assim, ó: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é quando ouvirdes o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição é se não ouvirdes o mandamento do Senhor vosso Deus, e vos desviarem no caminho que hoje vos ordeno, para seguirem outros deuses que não conhecesse. Isso aqui é Deus dando uma lei para Israel, e ele fala: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Isso é maravilhoso. Aí Deus hoje, no Novo Testamento, que Deus é o mesmo, Jesus Cristo veio, e nós estamos numa escola bíblica dominical, e Deus está mostrando para nós, e nós devemos mostrar isso cada vez mais para o mundo. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção é se você quiser viver comigo, a maldição é se você não quiser viver comigo, aí vai viver no inferno com o diabo. E ele ainda diz assim, ó: escolha a bênção, escolha viver comigo, porque eu escolhi você. Aleluia, glória a Deus. Eu escolhi viver com você. Irmãos, não fomos nós que escolhemos ele primeiro, mas ele nos escolheu. O Evangelho de João, capítulo número 15, verso 15. E isso é maravilhoso, que nós ainda estávamos em pecados e delitos. Não é para deixar a aula suavizada, não. É uma realidade. O inferno é um lugar de tormento terrível, mas Deus tem o melhor. Antes de terminar, irmãos, essa aula também vai corroborar. Eu ia falar no início, mas eu vou falar agora, e na próxima aula estarei falando. O que nós estamos vivendo hoje, segundo a nossa corrente teológica, escatológica, que é pré-milenista, dispensacionalista. Tem outros livros também, como O Plano Divino através dos Séculos, tem outros livros interessantes, né? E aí, segundo a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que está na Bíblia, isso aqui não é um pensamento humano. A partir ali da sua página 185, ela vai dizer claramente. Eu vou citar aqui que isso aqui vai ajudar muito o professor. Por quê, irmãos? Porque as aulas escatológicas não são aulas simples. Nós podemos ficar muito rasos, nós podemos aprofundar mais, aí vai depender. Que fala do nosso creme sobre a vida de Cristo. Agora, uma cronologia, eu gosto muito de fazer isso quando eu estou dando aula. O que nós estamos vivendo hoje? Quais são os próximos eventos?
e falava isso lá no nosso painel. Hoje nós estamos vivendo os sinais da volta de Cristo. Guerra, rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho, a figueira floresceu, a apostasia lá de Mateus 24. Então são esses sinais. O que é que nós aguardamos segundo o entendimento pré-milenista, dispensacionalista e pré-tribulacionista, que somos nós? Nós estamos aguardando um arrebatamento, que será a vinda do Senhor, que será em duas fases. Primeiro, o arrebatamento da igreja nos ares, só os santos selados, e ali acontecerá o tribunal de Cristo. Nós adentraremos o céu e lá acontecerá a boda do Cordeiro e a ceia do Senhor. Isso aí para os salvos, eu e você. Amém? Automaticamente, quando acontecer o arrebatamento aqui na terra, a vida continuará e acontecerá a grande tribulação, que será dividida em duas etapas. A grande tribulação terá 3 anos e meio de falsa paz e terá ali a grande tribulação, no seu geral, que é a grande perseguição, com a manifestação do anticristo. A igreja no céu e esses 7 anos aqui na terra, 3 anos e meio, 3 anos e meio. No final, lá na boda do Cordeiro e da grande tribulação, o Senhor volta, Apocalipse 19, junto com os santos e com a igreja, no cavalo branco. Aquele cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 é o Senhor, junto com a igreja. Aí nós vamos voltar e no final, aí Israel estará sitiada, haverá uma batalha, chamada Batalha do Armagedon, aquela grande batalha, em que o Senhor ali pegará o anticristo, o falso profeta, lançará no Geena, que é o inferno que vai ser inaugurado. Aí o que vai acontecer? Satanás ele vai ser preso, acorrentado no abismo por 1000 anos, e haverá os julgamentos das nações e será aí instituído o reino milenar nessa terra, reino de 1000 anos. Depois desse reino milenar de 1000 anos, que a igreja governará com o Senhor, Israel nessa terra, e ali aqueles que sobreviveram, nos julgamentos das nações, aquelas nações que ajudaram, enfim, adentrarão o milênio. Nesse milênio, a igreja reinando, no finalzinho do milênio, haverá Satanás será solto por pouco tempo, haverá uma revolta, alguns citam como Gog e Magog, uma grande revolta em que Deus pegará e aniquilará Satanás. O povo vai aniquilar, vai jogar ele dentro do lago de fogo, do Guiena de fogo, e ali ele estará eternamente. O que vai acontecer depois dessa batalha? Que Deus vai destruir ali os inimigos e infiéis, etc. Vai acontecer o julgamento final, o julgamento do trono branco, onde comparecerão diante do Senhor, serão julgados, e ali não foi achado no livro, aquelas pessoas, uns serão lançados no lago de fogo eterno, passarão a eternidade com Satanás, porque não quiseram o Senhor, né? E depois desse juízo final, adentraremos a eternidade e viveremos tudo que Deus tem preparado para nós. Onde está isso, irmãos? Eu quero fechar com um versículo aqui, Evangelho de João, né? E vou terminar aqui a nossa lição bem conhecida, o capítulo de número 14, Evangelho de João, capítulo de número 14, ele diz assim, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou-vos preparar lugar. E se eu for preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Eu quero estar lá, louvado seja o nome do Senhor. Eu vou estar lá em nome de Cristo. Então, irmãos, esse é a lição que trata sobre o inferno. Essas próximas lições serão escatológicas. Nós estamos à disposição para perguntas no grupo, para nós conversarmos. Eu não quero perguntar no grupo, fiquei meio assim, pode me chamar no privado também. É um assunto fantástico e não é só para mim. Pode mandar para mim que eu estou lecionando a lição. Mas existe um grupo de professores aqui e, se necessário for, nós conversamos juntos, discutimos juntos do assunto. O importante é que nós viemos compreender que Deus ele tem um projeto, ele tem um plano e ele quer morar conosco. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Estamos terminando agora. Antes de terminar, hoje é dia 16, né? Que é ministrada essa lição, até antes, né? Essa lição 16 domingo, mas nós vamos colocar assim durante a semana. Eu queria já anunciar
que no dia 22 haverá o próximo painel pedagógico, é o 15º desse grande projeto de Deus no Ministério ADEJA. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Vai estar falando de Ruth e Esther, temas fantásticos, assunto fantástico. Ele está no governo do mundo, Deus tem tudo sob o controle dele. E Deus cuida da família. Vai ser são aulas também que tratam da nossa família. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a nossa próxima videoaula. Vamos estar orando, e agradecendo. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, pelo momento, ó Pai, que passamos aqui reunidos, Senhor, nessa videoaula, falando acerca da Tua palavra, do Teu reino, e que o Teu Santo Espírito continue, Senhor, nos moldando a nossa mente, nos guiando à verdade, nos livrando de todos os embaraços. Toma cada professor, cada aluno, toma a sua escola dominical, toma essa reunião de domingo, Senhor. Nos guie, Senhor Deus, para que nós venhamos andar na Tua verdade, andar no Seu caminho e desfrutar da Sua vida. É no nome de Jesus que nós oramos e somos gratos. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula em Cristo Jesus. Paz.